Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que está definindo o futuro de Mossoró, a segunda maior cidade do Rio Grande do Norte para a próxima década. É uma história, olha, que mistura crescimento, muito dinheiro e uma baita corrida contra o tempo. Tudo isso por causa da atualização do plano diretor da cidade. E a pergunta que não quer calar, que está no centro de toda essa polêmica, é essa aqui. Como é que se decide o futuro de uma cidade inteira em 72 horas? Parece loucura, né? Um plano super complexo que mexe com a vida de todo mundo, ter o debate final espremido num único fim de semana? Pois é, vamos entender essa história. Olha só a velocidade com que as coisas aconteceram. Dê uma olhada nessa linha do tempo. Tudo começa ali no dia 29 de dezembro de 2025, ou seja, bem no meio do recesso de fim de ano, sabe? Quando ninguém está prestando muita atenção. Aí, uma resolução é publicada para acelerar tudo. Uma semana depois, pam, um relatório gigante de 300 páginas é entregue. E só 5 dias depois disso já começam as audiências públicas. Pensa bem, isso deu um tempo mínimo, quase nada para a sociedade civil, para os especialistas, para todo mundo digerir um documento desse tamanho e complexidade. Tá, mas para a gente entender de verdade por que essa cressa toda, por que tanta polêmica, a gente precisa dar um passinho para trás. Vamos ver por que esse plano é tão, mas tão importante. Então, o ponto crucial, o pulo do gato, está aqui. O plano que estava valendo era de 2006. Ele já devia ter sido atualizado lá em 2016. Ou seja, Mossoró passou uma década inteira num limbo, num vácuo de planejamento. A cidade de verdade, a que a gente vê na rua, continua crescendo, se expandindo, enquanto a cidade oficial, a do papel, ficou completamente parada no tempo. Certo. E o que é que tinha de tão errado com essas regras antigas, afinal? Por que precisava mudar com tanta urgência? Então, o plano de 2006, na teoria, era lindo. A ideia era criar uma cidade compacta, sabe? Para ficar mais fácil e barato levar água, esgoto, transporte para todo mundo. Só que, na prática, a realidade foi outra, bem diferente. Faltou ferramenta para fazer o plano funcionar, faltou fiscalização. E o resultado foi o exato oposto. A cidade se espalhou para todo lado, sem controle nenhum, o que acabou gerando custos absurdos e um monte de problema ambiental. E aí que a gente chega na proposta de 2026. Esse plano novo vem com 3 grandes mudanças que, em tese, querem consertar esses erros do passado. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. Essa tabela aqui resume bem as diferenças principais. A gente sai da ideia de cidade compacta e vai para uma cidade policêntrica, ou seja, com vários centros. O perímetro da cidade, que antes era super rígido, agora fica mais flexível. E a questão dos prédios, a verticalização. Antes era bem limitada por uma regra chamada coeficiente de aproveitamento, que, trocando em miúdos, é o que diz o quanto você pode construir num terreno. Agora, a ideia é incentivar prédios mais altos. Bom, vamos entrar em mais detalhes em cada um desses pontos agora. Então, a primeira grande virada é na filosofia mesmo. Em vez de ficar tentando, sem sucesso, colocar a cidade numa caixinha com um limite rígido, a nova proposta é mais esperta. A ideia é gerenciar o crescimento, sabe? Direcionar a expansão para lugares estratégicos, onde já tem alguma infraestrutura ou onde ela está planejada para chegar. A segunda mudança já mexe direto com a cara da cidade, com a paisagem. O plano antigo segurava muito a altura dos prédios. Agora, a proposta de 2026 dá uma boa flexibilizada nisso. Permite prédios mais altos em algumas áreas, só que tem uma condição, claro. Quem quiser construir para cima vai ter que pagar por esse direito a mais. E o nome desse instrumento é outorga onerosa. Mas o que é essa tal de outorga onerosa? Pensa assim, é como se a prefeitura dissesse para o construtor: olha, o básico que você pode construir aqui é X. Quer construir mais andares? Pode, mas em troca você vai ter que pagar uma grana para a cidade. E esse dinheiro, pelo menos na teoria, tem que voltar para a população em forma de melhorias, como moradia social, mais infraestrutura, essas coisas. E a terceira e última grande mudança é na estrutura da cidade. Mossoró, como acontece com muitas cidades brasileiras, funciona no modelo que a gente chama de monocêntrico. Tudo acontece lá no centro. Resultado? Um trânsito caótico. A nova proposta quer quebrar essa lógica. A ideia é criar uma cidade policêntrica, com vários pequenos centros espalhados pelos bairros. E não é pouca coisa, não. A escala dessa mudança é grande. O plano quer criar 15 novas centralidades. São 10 polos na área urbana e mais 5 na área rural. A sacada é que cada um desses lugares vai ter suas próprias regras de desenvolvimento. Isso ajuda a fortalecer o comércio local, os serviços do bairro e faz com que as pessoas não precisem atravessar a cidade para resolver tudo. Bom, mas uma virada de mesa desse tamanho não é só sobre urbanismo e política pública, né?
Isso cria um campo de jogo econômico totalmente novo. É quase uma nova corrida do ouro. Vamos ver como é que o setor privado já está se mexendo para aproveitar essa nova realidade. É natural, quando as regras ficam mais complexas, aparecem os especialistas para decifrar esse quebra-cabeça. É o caso de consultorias, como a IVR Inovação, por exemplo. O negócio deles é justamente esse: pegar todo aquele juridiquês do plano e traduzir em oportunidades de negócio, prometendo que tudo vai ser feito com segurança e eficiência. E qual o primeiro passo para quem é investidor ou dono de um terreno? É garantir que a papelada do imóvel esteja 100% em dia. A tal da regularização imobiliária vira a coisa mais importante. Pensa bem, sem o documento certinho garantindo que o terreno é seu, não dá para aproveitar nenhuma oportunidade nova de construir ou vender. Outra peça importante nesse quebra-cabeça, especialmente com a cidade crescendo para áreas que antes eram rurais, é o licenciamento ambiental. Isso vira um ponto crítico. Para conseguir aprovar um loteamento novo, uma indústria nessas áreas, vai ser preciso seguir à risca a lei ambiental. E a gente sabe que esse é um processo super técnico e que costuma demorar. E claro, toda vez que o mapa da cidade muda, alguns ganham e outros perdem. É inevitável. A gestão de patrimônio, então, vira um verdadeiro jogo de xadrez. É preciso analisar todos os terrenos e tentar adivinhar quais áreas vão bombar com as novas regras e quais vão perder valor. É uma corrida maluca para tentar prever os próximos movimentos do mercado. Mas calma, que o jogo ainda não está ganho. Apesar daquela aprovação a toque de caixa nas audiências públicas, o plano ainda tem um longo caminho pela frente. Depois daquelas audiências de janeiro, o plano tem que passar pela conferência da cidade. Lá, alguns delegados votam na proposta. Mas a briga de verdade, a batalha final, acontece mesmo na Câmara Municipal. É lá que os vereadores podem colocar emendas, mudar pontos super importantes do plano, e muitas vezes isso acontece para beneficiar um ou outro interesse específico, o que pode acabar desfigurando toda a ideia original dos técnicos. Diante disso tudo, os especialistas enxergam 3 caminhos possíveis para Mossoró. No cenário mais otimista, o plano passa do jeito que está, sem mudanças, e a cidade começa a crescer de um jeito mais organizado. No cenário que muitos acham mais provável, o plano é aprovado, mas cheio de emendas dos vereadores, criando um monte de exceções que acabam gerando bairros meio desconectados. E claro, tem o cenário pessimista. O plano vira letra morta, ninguém segue e a especulação imobiliária continua mandando no jogo, repetindo os mesmos erros da última década. No final das contas, a grande pergunta que fica no ar é essa: esse novo plano diretor de Mossoró, que nasceu assim num processo super acelerado e com uma pressão econômica enorme, vai ser de fato um mapa para um futuro melhor e mais organizado? Ou ele vai ser só um novo mapa do tesouro para a especulação imobiliária? Só o tempo vai dizer. Valeu por acompanhar.